Amém? Eu sempre fui muito sonhador e profetizo mesmo. E eu já estou profetizando. Quem sabe um dia é um retiro de pastores no Cruzeiro, aleluia. Meu Deus. E aí, para fechar, a gente ser arrebatado do último Israel. Aí acabou. Uma glória, meu Deus. Amém. Vou deixar só na charrete de Elias. Gênesis capítulo 8. Hora de sair da arca. Gênesis 8:15. Você que pensa que é fácil. Não sabe de nada, não sei. Eu não sei o que é pior. Se é o processo da entrada, da permanência ou da saída. Não sei o que é pior, não. Ser bem sincero. Claro, uma pessoa me perguntou na mesa hoje, não sei o que foi, se foi o Marquinhos ou não sei quem foi. Alguém, ou foi na caminhada, na sua opinião, pastor, qual que é o momento mais tenso? Eu falei, olha, os três são dificultosos, mas aonde eu mais vejo o pastor desviando do propósito é no permanecer, claro. Entendo. Desvio de propósito ocorre muito. Pode tirar um pouquinho aqui, Léo, isso. Estava melhor antes lá. O permanecer, reverberando alguma coisa, aí melhorou. Mas sair não é só sair, gente. Há uma metrificação tão grande nessa questão de saída, que há 4 meses atrás, cara, quando eu comecei a estudar sobre isso, escrever, li um texto, eu não cheguei assim, agora vamos sair da arca, mete o pé, arromba a porta, sai e vai ser feliz. Aí eu falei, meu Deus. Quando eu já passei por um processo inteiro, eu estou próximo agora a chegar no ponto que é para se apropriar da terra prometida, das promessas, eu posso me atrapalhar na saída. Então vamos lá. Então, falou Deus, então acho que ficou pior. Então, tenta baixar um pouco, Léo. Hã? Então falou Deus a Noé dizendo, que no início estava bom, quando a gente começou a ler, sai da arca, bom, né? Sai da arca, sai, meu filho, da arca, tu, a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo, amém. Então, quando nós pensamos nessa análise dos ciclos, sair parece o mais fácil e nós nos enganamos. Você não vai ver Noé saindo pelo mar que nem um doido, encontrando terra seca. Há uma estratégia para sair. Para sair eu preciso de estratégias. Aí ficou bom. Show. Top. Obrigado, Léo. E é isso que vamos trabalhar nessa noite. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado. Que essa palavra continue falando ao nosso coração. Porque a partir desse parte final, nós começamos hoje a parte final do retiro. Se dá início ao último bloco do retiro, as últimas 3 ministrações. Essa é para sedimentar, fundamentar aquilo que nós temos recebido desde a primeira, lá atrás. Por isso nós te agradecemos com todo o nosso coração. Amém, Jesus. Tenho orado desde então por algo que quem já leu o meu livro Códigos e Tempos, e livro geralmente você pega assim e faz assim, né? Vamos para cá? Então quem já leu o livro Códigos e Tempos e fez esse movimento aqui, na contracapa, você lembra qual é o texto que eu coloco lá? De 1 Crônicas 12:32, que é da tribo de Issacar, ou os filhos de Issacar. 1 Crônicas 12:32, eles eram entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel deveria fazer. Então, essa tribo, ela tinha um métier de atuação muito importante dentro do cenário totalitário lá de Israel. Eles tinham esse discernimento apurado de leitura de tempo, de leitura de sinal,
de saber como entrar, como sair, como proceder. Eles eram caras que se tornaram especialistas. E quando eu escrevi o livro Códigos e Tempos, eu já falei: Deus, que eu possa alcançar essa graça. Não estou espiritualizando, porque eu quero ser um membro da tribo de Sacar, não. Mas assim, falei: Deus, eu sei que tu dá dons aos homens, eu sei que o Senhor concede dons aos homens. Se o Senhor tem misericórdia do Andrezinho aqui, que essa unção possa vir sobre a minha vida, na minha medida, do meu jeitinho, mas que eu possa ter um pouquinho mais de discernimento de tempo e leitura de sinais, porque isso é importante, principalmente na hora de sair. Posso dizer uma coisa? Das 3 estações, entrar, permanecer e sair, o que mais vai necessitar de leitura de sinais e mapeamento situacional é a hora de sair. Pronto, falei, é isso aí. O maior nível de discernimento é na hora de sair. Então vamos lá. Vamos observando uma progressão de sinais que Deus vai mandando, porque a saída, Deus ele começa a promover os 150 dias, há um silêncio, como conversava com o Neto hoje andando na areia lá com os irmãos, há um silêncio verbal, mas não há um silêncio situacional, vamos dizer assim, de ambiente. Deus não está, mas Deus está ali, manifesto. Nós que não prestamos atenção, né? Então, na hora de, eu vou falar muito do capítulo 8 hoje, tá? Então, deixa o capítulo 8 da sua Bíblia de Gênesis aberto. Pode deixar aberto aí. Então, Deus falou a Noé, não, serão 15. E lembrou-se Deus Noé. Aliás, foi aqui que nós falamos, né? Bom. E todo animal, toda res que estava com ele na arca. E aí Deus começa a movimentar sinais progressivos que apontam para a saída. A saída, há uma progressão de sinais. Por isso que você ler os sinais, entender situacionalmente o que Deus está movendo, vai te ajudar a sair da maneira correta. Isso aqui é muito importante, gente. Muito importante. Primeiro sinal, aquilo que eu terminei ontem. Vento. Esse vento faz as movimentações da água se aquietarem. Não é água diminuir de tamanho, medida. Elas fazem o quê? Sabe aquele marcal? Isso foi um sinal. O primeiro sinal não que é para sair, o sinal de que está chegando, você está entendendo? A hora de sair. É onde nós nos confundimos. Chegou o meu tempo de sair, de romper. Não, o sinal muitas vezes não é a saída, é que está se aproximando a saída. E o primeiro sinal contundente aqui é o sinal da 150 dias balançando aquele negócio, tal. O mar se aquieta. Se o mar se aquieta é porque ele estava volumoso, óbvio, né? Não precisa nem ser muito evidente para isso. Então ele se aquieta, o mar se torna, quem sabe, aquela coisinha lindo, bonito. Primeiro sinal. Um segundo sinal ainda mais contundente, numa escala de progressão, ocorre no versículo 2. Aliás, dentro de uma leitura de sinais progressiva, eu creio que esse ainda foi um dos maiores. Cerraram-se as fontes do abismo, fontes subterrâneas de água, e a chuva parou. A chuva deteve-se. Ou seja, estava chovendo diuturnamente todo aquele período. De repente, os telhados da arca, na parte superior, nas janelinhas, aqui ou ali, ou pelo menos próximo das paredes da arca, além do mar aquietar, a chuva cessa.
um dos maiores sinais, está chegando a hora de sair. Mas ainda não é a hora de sair. Porque a primeira coisa que depois desses 4 meses, eu comecei a orar por discernimento situacional e leitura de sinais. Foi depois da preparação desse retiro. Falei, Deus, eu entendo, agora eu entendo, pela primeira vez na minha vida, eu entendi o quão importante é você saber sair de um ambiente e na hora certa. Então eu preciso ler os sinais, porque Deus muitas vezes está falando o tempo todo, e foi o nosso papo, né, Neto, na areia ali, que ele colocou muito bem, e eu vou pegando, né, ali, já enxertando, e dizendo que foi eu que falei, não estou brincando, foi eu. Essas inserções, essas inserções de sinais que Deus vai colocando ao nosso redor, que precisamos saber ler. É todo um movimento em direção à saída. Terceiro, aí é outro movimento contundente. As águas tornaram-de sobre a terra continuamente depois dos 150 dias, e aqui um outro sinal contundente: água minguando. Na minha versão é essa. Na sua, não sei como é que está. As águas diminuindo, as águas minguando, ou seja, começa-se a baixar o volume agora de medida mesmo, de altura das águas, e começa, aqui já é, olha só a progressão de sinais que Deus está falando, e vai, e agora a água baixando. Pensa-se o seguinte: como é que está o coraçãozinho dentro da arca? Quando Deus sinaliza que está chegando o tempo de romper no seu ministério, o que você faz? Né? Está chegando, e aí contribui com sinalizações ainda mais claras, aí mesmo que você, uau! Até que um quarto sinal ocorre, e é dentro dessa metrificação de sinais, desse volume de sinais que Deus vai mandando, a arca para, repousa no Monte Ararat. Ou seja, o caminhão freia. Aí a coisa está ficando séria. Realmente parece que o tempo de sair está próximo. Cara, se tem uma coisa que eu aprendi a admirar, eu sempre ouvi pregadores sinalizando a fé de Noé. Quem nunca pregou sobre a fé de Noé? Amém? Vocês estão pastores aqui? Poxa vida, cara que nunca ninguém tinha feito um negócio daquele. Depois de estudar Noé a fundo nesses dias, o que mais preencheu o meu coração foi o discernimento de leitura de Noé, de sinais, e postura de não ser um cara apavorado para cumprimento de propósito, mas um cara que deu passos firmes, constantes, em direção a um propósito maior. A progressão de sinais é clara. Essa arca agora repousa no Monte Ararat. Minha pergunta: até aqui, dá uma pausa agora, vamos lá, pausa estratégica. Até aqui, todas estas movimentações dependeram de Noé ou exclusivamente de Deus? Do homem ou de Deus? Então entenda uma coisa: no processo de saída da arca, tem coisas que dependem só de Deus e tem coisas que vão depender do homem. Entender isso é fundamental, porque às vezes nós nos atrapalhamos, queremos fazer a parte de Deus que não compete a nós, e a parte que é nossa queremos que Deus faça, que também não vai acontecer, não vai rolar, não rola. É outra coisa que Noé me inspirou. Como eu fui inspirado por Noé nesses dias, mas é outra coisa. Ele discerniu setorialmente Deus e sou eu. E sou eu que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Ele vê Deus fazendo e não mete a sua mão.
Quando é que nós vemos ele entrar em cena no tempo da saída da arca? Só depois de uma série de sinais estabelecidos e de a arca, caminhão pousando lá em cima de Ararat. Aí começa uma movimentação de Noé. Qual que é a movimentação de Noé? Versículo 6. No cabo de 40 dias, Noé abre a janela. Começa a parte de Noé. Bom, esse texto eu não sei, é empolgante. Eu poderia aqui, versículo por versículo, comendo junto com vocês. E é uma coisa tão envolvente ver a progressão de Noé e o que ele estabelece. Eu não sei você, mas para mim é apaixonante isso. Você vê Deus mostrando situacionalmente todas as indicativas. A arca para. Quando a arca para, o que é de Deus, não é que o que é de Deus para, mas os sinais macros dele param, para que um homem comece agora a sua progressão de saída. E a primeira coisa, Noé não é apavorado, não mete os pés pelas mãos, ele só abriu a janelinha. Passado a abertura da janelinha, ele resolve, depois de uma olhada situacional, conferir: barco pousou, travou, mar calmo, água baixando, chuva ok. Ele decide dar um segundo passo, com muita expertise, com muita inteligência espiritual, controle emocional. É um cara calmo, é um cara que eu sei que está há muito tempo com o bicho fedendo dentro da arca, mas ele nós não vemos pressa aqui. É um homem inteligente, não é dar um banho de inteligência espiritual aqui. Ele resolve no versículo 7 dar um passinho, soltar um corvo para verificar, analisar situacionalmente o volume das águas. Olha que inteligência é essa. Deus falou para Noé fazer isso? Não. Você está vendo a inteligência espiritual de Noé? Em sair da arca, metrificando a coisa, com a coisa certa, com a coisa. Ele solta um corvo. Vamos lá. Vamos pai, anda pai. Calma. Primeiro janelinha. Olhar. Vai, calma, corvo. Vamos fazer uma análise de volumes. O corvo saiu, voltou, porque realmente não encontrou um lugar sólido. Após isso, ele, determinado tempo de dias e enfim, ele resolve dar mais um passo. Ele solta uma pomba agora. Não vou nem falar da questão profética da pomba. Eu não vou entrar em quesitos aqui no campo. Não é que eu não vou trabalhar profeticamente. Eu vou fugir um pouco de elementos. Por que corvo? Por que pomba? Eu quero me concentrar num homem inteligente, num ministro de Deus inteligente que sabe sair do mar. Ponto. Para a gente não virar aqui uma bola de fogo. Ele solta uma pomba. Para quê? Para ver se as águas tinham minguado da terra. Progressão de estratégia. Todo pastor precisa entender. Há uma progressão na estratégia. Solta o corvo. Não deu. Solta a pomba. A pomba voltou, não achou repouso, porque as águas ainda estavam tomando todo mundo. Ele pegou a pombinha, trouxe para a arca, e aí o filho, aí pai, e aí calma querido, é um passinho de cada vez, estratégia progressiva.
Há um timing para cada passo e para cada implantação da coisa. E aí, ele demora quantos dias mais? 7. 7, irmãos. O cara já estava 150. Mais 7. Opa, os filhos, ô pai, para que 7, pai? Mas ele resolve fazer uma nova tentativa. Nessa nova tentativa há uma progressão de sinalização. Aqui a coisa começa a ficar boa. E ele esperou 7 dias e enviou uma pomba. A pomba voltou à tarde com uma folha de oliveira. Eu não vou usar os elementos proféticos aqui, não vou falar de pomba. Uma folha de oliveira, ok? Oliveira, no seu bico. E aí Noé faz a leitura, homem com leitura. As águas estão minguando progressivamente e aceleradamente. A pomba vai, a pomba vem, não há um lugar sólido para ela mas ela traz uma folha de oliveira. Aí permita-me aqui abrir um parênteses. Eu não falei que um dos vilões do tempo de permanecer na arca é a ansiedade? E se eu te disser que no tempo de sair ela é mais severa ainda? Você acreditaria em mim? O que eu estou dizendo? Porque não é fácil ter a inteligência espiritual de aguardar isso. O que eu vejo, pastor, é abre igreja sem mira nem beira, fecha igreja, manda a gente, volta a gente, faz a coisa que é para ir, que não é, que volta que não vai, e pega galpão e arranca galpão e leva galpão, aquela maluquice, cara, porque não espera o pombo ir e voltar, não espera o sinal para avançar. A ansiedade, Deus até começa a falar uma coisa, mas entre Deus falar e você sair, você pode se atrapalhar no meio e a tua alma gritar e você jurar de pé junto que é Deus falando. Posso falar uma coisa? Aquilo que você jurou de pé junto, que muitas vezes era Deus falando, não foi. É a tua alma gritando, e a alma tem voz, sabia? Por isso que o salmista diz: aquieta-te minha alma. Nesses casos eu me discuto, porque a pessoa está obstinada. Deus falou, mas é a alma desejando muito aquilo. Eu já vi pastores, enfim, não esperando a solidez da coisa para se movimentar. E aí a ansiedade no tempo de sair pode no final, cara, é que nem aquele cara que faz um gol contra aos 45 segundo tempo, cara, estava já com o troféu na mão, uma coisa estabelecida, pronto para ir para a galera. O cara faz a lambança do tamanho do mundo na finaleira, pronto para ganhar o campeonato. Eu posso comprometer tudo na saída. Porque a ansiedade na saída, você pensa que no permanecer é ruim. Na saída. Na saída, a ansiedade me faz eu quebrar princípios. A ansiedade pode me levar a níveis de desonra. A ansiedade pode eu me atropelar todo. E eu vou cavar e vou colher e vai levar na cabeça. E vai ser difícil. Noé, cara, é um cara admirável. Pensa num cara que eu passei a admirar na Bíblia. É esse homem de nome Noé. Depois desses dias, admirável. Escute uma coisa: entre o dia de parar de chover e sair da arca tem um tempo, tá? Entre o dia que para a chuva e você sai, tem uma linha de tempo que ela precisa ser respeitada por mim e por você, pastor, pastora do reino de Deus. Precisa. Mas o nosso amigo aqui
vê que a pomba volta com um ramo de oliveira. Sabe o que é o problema? Deixa eu abrir um parênteses do ramo de oliveira. Vou te dizer qual é o problema do ramo de oliveira. Até então, sem uma prova tangível das águas minguando, está todo mundo na esfera das possibilidades. Será que? Filho olhando, nora olhando, mulher olhando. Quando o ramo de oliveira vem, eu mudo de nível, do intangível para o tangível. E as pressões dos liderados começam no ministério pastoral. Pastor, vamos se movimentar, cara. Está chegando a hora. Olha aí, pastor, está na boca da pomba. Quer dizer que tem árvore na frente. Vamos sair nadando, vamos fazer alguma coisa. A pressão de muitas vezes dos liderados sobre nós pastores, porque o liderado viu um raminho de oliveira, meu Deus. Aí vai fazer caras como Saul, por exemplo, desobedecer a Deus. E quando Samuel vem exortá-lo, mas o povo estava falando, mas o povo estava impressionando. Eu sei, mas tu quer obedecer a Deus ou ao povo? Vê a pressão? Vê a pressão? O ramo de oliveira marca uma tratativa nova para nós pastores. Marca uma tratativa nova. Uma pressão que agora surge, não é maléfica. Eu sei que os liderados não são nenhum rebelde, mas eles querem romper também. Só que às vezes eles não têm eles não veem o que você está vendo, não entenderam o que você está entendendo. E também, se você tentar explicar, muitas vezes não vão conseguir entender. Difícil, bem difícil. Muitos pastores sucumbiram no processo do ramo de oliveira e perderam o time, fazendo uma besteira na hora da saída. Perderam o time. Essa eu já vi muita, tá? E aí alguns liderados chegam a pegar pesado com os pastores. Vai ficar aí parado, pastor? Essa aí não vai. Lembra da igreja? A Nação Forte explodindo de gente lá perto da FIP. Os jovens já no culto eu tinha que chamar para sentar comigo no altar. Pressão que eu recebi lá da liderança. Pastor, vamos sair. Pastor, temos que sair, pastor. Eu falei, eu sei, mas eu ainda estou vendo um ramo de oliveira apenas. Fizemos a nossa parte. Procurar, até que a saída da árvore se estabeleceu. Aí o nosso amigo, depois do ramo de oliveira, o que ele faz no versículo 12? Mais 7 dias. Você estava pensando que isso aí era fácil? Jesus, ele mais 7 dias. Só que sabe o que acontece agora? Ele espera 7 dias a pomba e ela não volta. Opa, está melhorando. A coisa está ficando boa, a progressão está gostosa. A progressão está ficando cada vez mais tangível, ela não volta mais. Então agora não é sair que nem um louco nadando para a primeira sombra que ele viu depois da terceira. Você não, cara, não é mantendo a sobriedade o tempo inteiro. Vamos sair agora, pastor, eu não voltou mais. Tem terra ali depois daquela curva. E nem tinha curva. Não. O que Noé faz? Cara, o que Noé faz? Cara, o que Noé faz? No versículo 13, ele tira a cobertura da arca e observa. Cara, não é o cara. Ele só observa. Análise de campo, eu chamo isso, pastoral. Vamos agora, calma. Ninguém sai. Abre a tampa. Binóculo, tempo de observação exata. Eu acho que estava quase dando uma chuva e não é dentro daquela. É assim que às vezes alguns pastores se sentem, quase apanhando da igreja. Às vezes acontece. Porque é um pessoal às vezes imaturo, que não conhece os processos. Por que essa análise de campo? Porque o líder não quer comprometer o rebanho inteiro.
Ele quer levar o rebanho para uma pastagem segura. Toda uma geração pode ir para o brejo se ele pisar em falso, se o sacerdote não se posicionar corretamente. Então, essa fase de análise de campo, análise situacional, é abrir a arca e só aquilo. Mas imagina Noé gastando, pensar um dia inteiro ali, e os filhos assim, meu Deus, não, pai, não dá, está muito devagar, mas tá bom. Passa-se, e no segundo mês, mais um tempo, para ver então que a terra está totalmente seca. Noé espera a terra estar totalmente seca. Pensa na agonia que deu nesse povo. Pai, o que você está esperando, pai? Pai, o que você está esperando, pai? Já dá para sair, pai. Já tem 3 montanhas aqui do lado, pai. Vamos montar uma tenda no alto da montanha, pai. Não vai chover mais, pai. Pai, pelo amor de Deus, pai. O que Noé está esperando pelo amor de Deus? Deus dizer, sabe? É o que nós está esperando. Noé está calmo, no campo da observação, vai estar tranquilo, mesmo com a pressão. Aí uma hora Deus chega e fala: Noé, sai da água. Esse é o segredo de um homem e de uma mulher de Deus: sair na hora que papai fala. Você julgado por ser lento demais, ser bobo demais, às vezes você está sendo bobinho, meu Deus, que coisa. Mas tudo que um homem ou uma mulher de Deus sabe, que conhece a glória, a presença e a voz dele, tudo o que um homem espera é Deus vir e dizer: sai. Aleluia. Sai. Sai, Noé. Sai tua mulher, Noé. Sai os teus filhos, Noé. As mulheres dos teus filhos, Noé. Todo animal contigo, Noé. Sai, Noé. E o que nós entendemos aqui? Que no final de tudo, o que sempre vai imperar nas estações de um homem e de uma mulher de Deus no reino é obediência. A mola propulsora é obediência. Não tem jeito. Se um pastor no reino conseguir observar, se um pastor no reino conseguir entender isso, que as motivações é quando Deus diz para, avança, recua. Sabia que está na hora de recuar, né? Recua. Não tem problema. Investe, segura, procura, analisa. Aí quando você está só analisando, não está fazendo nada. Claro que está analisando. A parte de análise situacional de campo de Noé foi tão importante quanto qualquer outra coisa. Apesar de que pensam que você está inoperante, né? Pode pensar o que quiser. O homem de Deus precisa entender que a obediência ainda é o maior tratado ou a maior expectativa dos céus em relação a você nessa terra. Porque o que Deus procura são pessoas confiáveis, lembra? Confiáveis. Que Ele possa depositar. Então, quando Deus fala para mim, sai, eu saio. Ele já falou para mim algumas vezes o tal de sai. Sai quando eu estava no meu auge profissional, na empresa, ganhando bem, premiações. Agora, quando eu consegui chegar num lugar, mobiliando toda a nossa casa, né, Carol? Só com prêmios, toda a casa sendo mobiliada com prêmios na empresa, fora salário e tal, viagens. Eu estava num resort em Catuçaba, na Bahia, um hotel que foi fechado só para nós da empresa. O próximo vai ser Cancún.
E aí o Senhor fala, tá bom, né? Eu falei, tá ótimo. Eu falei, então, sai. Sai. Só sai. Okay. Aí eu te pergunto, eu fui pego de surpresa? Você vai ser pego de surpresa? Não, Deus já está desde o versículo 1 aquietando o vento. Desde o versículo 2 ele já está cercando para a chuva. É que às vezes a gente não corre e não percebe as sinalizações celestiais ao redor. Já está falando e usando gente faz horas para falar contigo. Ele já estava me preparando para a integralidade do ministério fazia muito tempo, gente. Fazia muito tempo. Deus me preparava. Eu já via a movimentação, eu já via a pomba trazer a oliveira. Já via. Quando sai, chega numa piscina, num resort, piscina, olhando para aquela cena enorme, sei lá, de 1 quilômetro daquela piscina, pelo amor de Deus, olhando ali com os amigos lá da empresa, o mar lá, e aí eles saem, eu fico ali um pouquinho, e eu decido lá agradecer a Deus diante da praia, eu fico ali no momento de oração, no momento clean, e ele fala, sai. Assim como uma vez eu fui, a primeira vez que eu fui integrado, eu era pastor integrado lá em Joinville, foi o primeiro saláriozinho da igreja, eu nunca tive salário de igreja, eu sempre fui um pastor dependente totalmente de Deus, então eu tive 1 ano de salário, 1 ano, mais ajuda de custo do que salário, né? Enfim, mas eu tive meu salário. Eu falei, meu Deus, é a primeira vez na vida que eu tinha um salário, sei lá, da igreja, eu estava bobo assim mesmo. Porque eu e minha esposa, a gente foi forjado na pancada. Era o lá de manhã para a comida da noite, para a comida da semana, para as contas da semana. Fomos forjados assim, na dependência total. Total. Isso é muito bom para nós até hoje. Eu creio que eu passaria tudo novamente, porque nos forjou em muita coisa. Aí um dia, quando eu estou em um congresso, naquele lugar grande lá em Joinville, Recanto da Paz, lembram lá o Jamilê? Não, só lá. Um evento lá grande de pastores e tal. E eu não estava fazendo. Estava Rafael Conrado, estava outros caras lá. Um congresso que tinha muita gente de fora. Eu estava num canto. E o Senhor falou: está confortável o teu salário? Eu falei, claro, primeira vez na vida que eu tenho da igreja um dinheirinho. Eu falei, sai. Sai. Eu falei, sai o quê? Sai desse lugar confortável. Há 1 ano e meio na igreja atrás, nas primícias, o Senhor falou para mim, sai. Eu falei, sai, meu Deus. Sim, entrega o teu salário. Eu fui voltar com um saláriozinho agora, não todo, mas uma parte dele, agora, 2 meses atrás, né? 2 meses, um mês atrás, para me ajudar no propósito de vida. Porque eu sei que a igreja precisa honrar o seu pastor. Isso é saudável para a igreja local, tá? A igreja local, ela precisa honrar o anjo da igreja como uma forma, inclusive, de o fluxo financeiro da igreja ser constante. Ela precisa. Mas isso é outra história. Quando Deus fala, saiam para Noé, e ele sai, então saiu Noé. Esse homem eu gosto porque a obediência é top. Deus fala no versículo 18, então saiu Noé. Bom, para mim é assim, saiu, beleza. Não ficar procrastinando, não ficar calculando muita coisa. Sai. Oh. Deus precisa fazer um desenho, mostrar um desenho animado às vezes, está tão claro. Aí também tem isso, né? Aí quando Deus fala claramente, a gente não se amarra para também executar isso aí. Vai que Noé fica dentro da arca agora e olha, 150 dias para construir essa caminha aqui perto dos elefantes aqui, eu vou abandonar agora, tá louco? Mora onde? Altas camas, olha, aqui ó, fiz um cercadinho, suíte, casal, entre os elefantes, a girafa e os bichos lá que estão atrás. Demoraram para fazer isso aqui. Aí alguns, é isso que eu não entendo, depois de toda a movimentação,
ainda eu posso derrapar na saída do tempo. Você viu que você pode derrapar o tempo todo, até nos últimos segundos ele pode estar derrapando. E aí calado. E eu posso derrapar, porque eu posso me aclimatar numa zona chamada confortável e também não sair para desafios maiores. Também tem essa. Mas não é sai, não é cara inteligente, ele sai os animais todos, sai todo mundo, tudo que se move sobre a terra sai em nome de Jesus, sai tudo, sai dessa arca. Aí agora chega a hora da desova mesmo, sou piloto tudo lá, saiu tudo, enfim, saiu para fora, saiu para fora da arca. E agora o que é interessante, e aqui nós entramos, porque a palavra hoje ela é mais curta, eu quero dar tempo para as movimentações, para nós orarmos aí pelo outro, enfim, fazemos um memorial. A primeira coisa que Noé faz para selar o novo tempo, cara, não é inteligente demais, né? Ou não é, ele vai cair mais. Não é, cara, que banho que esse cara dá de inteligência emocional, espiritual, inteligência situacional, inteligência comportamental. Não era perfeito, óbvio, né? Tanto que depois ele planta uma vinha, se embriaga, fica peladão lá na tenda. Nenhum homem é perfeito, mas uma nhaca posterior astronômica, né? Mas vamos analisar só. Deixa a cachaçada dele depois de lado lá, deixa o tupi-tupi dele ridículo lá, vamos analisar só a questão. Que cara inteligente. E aí ele sai da arca, primeiro ato contínuo, primeiro ato, você não vê dizendo, e Noé edificou uma casa. Você não vê dizendo, Noé construiu um paletezinho, filho, árvore de caçua, nora, outro aqui, eu, aqui ó, esse morrinho aqui é meu. Montamos a nossa, que bonito. Aqui. Nossa, não sei se na Tanzânia como é que é. Lá que o maçaizinho mora, os outros ao redor. É lá. Você não vê, Noé sai, ele não está pensando nele, ele não está pensando nem onde ele vai morar, ele nem pensou nisso. Ato contínuo número 1, eu preciso selar esse novo tempo. Eu preciso fazer algo para marcar esse tempo da minha vida. Eu preciso ir com força em que os céus vejam, reverberem nas regiões celestiais. Que eu saio, eu entendo, e Noé não constrói uma casa, versículo 20 vai dizer que ele fez um altar para Deus. Pelo amor de Deus, cara, que coisa impressionante. É um altar. E ele, altar que não tem sacrifício, não é altar. Ele pega animal, pega ave, e ele vai sacrificando holocaustos sobre o altar. Ele sacrifica, ele bota ali ofertas pacíficas ao Senhor, ofertas alçadas de animais. A primeira coisa que Noé faz quando se inicia-se a sua estação nova é ofertar ao Senhor. É marcar os céus com isso. E ali ele faz uma aliança, um concerto, ele, sua casa, sua descendência, porque no versículo 21, o Senhor, antigamente o cheiro que Deus sentia era da podridão do pecado, amém? Pré-dilúvio, o cheiro era de morte, o cheiro era de promiscuidade das mais variadas. Agora o cheiro novo, aquele cheiro, um cheiro suave, cheiro de ouro, um cheiro de sacrifício, de um altar construído. Quando Deus sente, não é um carneiro, não, é um coração, é uma entrega. Deus se sentiu primeiro na vida de Noé, porque não teria problema nenhum Noé ir primeiro, preocupar-se com onde a esposa vai dormir, os filhos, não teria problema. Eu creio que Deus nem brigaria com ele, amém?
O cara está pensando na casa dele. Mas Noé, ele impacta Deus, se é que isso pode acontecer, enfim. Deixa eu aqui usar minhas conjecturas. Ele impacta, ele reverbera os céus, porque ele decide botar Deus primeiro. Eu decido fazer primeiro para Deus, aqui é primeiro no altar para ti, primeiro a minha entrega a ti. Eu quero selar isso, depois eu não vejo onde eu vou dormir, nem que seja de cima de uma árvore, não tem problema. Deus se agrada e sente o cheiro que não é só de uma carne e de um fogo e de uma lenha. Ele sente o cheiro da primazia. Ele sente o cheiro do primeiro. Eu sou o primeiro em Noé. Noé me obedeceu, Noé esperou a minha voz, Noé aguardou eu falar. E Noé, sem eu pedir, ele me deu a primazia do primeiro passo da nova geração sobre a face da terra. Pelo amor de Deus. Noé acertou e acertou demais. Ele acertou e acertou demais. E quando Deus sente esse cheiro suave, o Senhor fala no seu coração: não vou mais tornar a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha o impacto do altar de Noé. Não, chega. Eu creio que a humanidade pode vir outros Noés que nem esse aqui, que me bota como primeiro no seu coração, na sua vida, no seu trabalho, nas suas decisões. A imaginação do coração do homem é má. Enquanto a terra durar, sementeira, seca, frio, calor, verão, inverno, vão continuar. E Deus cega, coloca a aliança dele. E Noé alcança esse favor extraordinário. Então começa-se uma nova jornada, debaixo de muitos princípios. Isso mexe com o meu coração, não sei. Mexeu demais com o meu coração mais nos últimos dias. Demais. Eu nunca tinha lido Noé com esse prisma, com essa lupa, com essa ótica. Sempre passei muito rápido lendo Gênesis. Particularmente preguei muito pouco. Em 25 anos de ministério, fez pouquíssimo sobre Noé, pouquíssimo, confesso. Não era uma história que me prendia, que me chamava a atenção de uma forma mais metódica, estava uma coisa ou outra, mas até que um dia que Noé te encharca, e Noé me encharcou. Aliás, a Bíblia me encharcou através da vida de Noé. Um homem que soube ler, um homem que soube se posicionar, um homem que soube posicionar-se, e um homem que entrega a primazia para Deus em tudo, inclusive quando sai. Porque, cara, nessa saída de Noé da arca, o primeiro pezinho dele fora, cara, aí os céus reverberam novamente. Meu Deus, a humanidade está recomeçando. Depois de uma sentença de extermínio, de uma sociedade corrompida que foi para o beleléu, eu estou começando com um homem que era justo, reto, como foi testificou Deus a respeito de Noé. E agora você vê uma criaturinha limitada como Noé, que vai fazer nhaca depois também, aleluia, porque ninguém é perfeito. Você vê essa criaturinha no seu primeiro momento, cara, isso mexeu demais com o meu coração. E aí, pai, o que vamos fazer? Vem cá. E ó, não, vamos, não, isso aqui é sacrifício. Vamos comer? Não, comida. Sacrifício, tá vendo? Mas não vai precisar para a gente se alimentar. Deus manda mandar, sacrifício. Primeira coisa, altar. Ele está ensinando a sua família prioridades. E por isso que nós vamos, nessa noite, levantar um altar para o Senhor de sacrifício. Porque agora você entendeu o peso do altar. Vamos fazer um altar de oferta aqui. É uma parte da aliança. Qual é a segunda parte? Uma direção que Deus trouxe no coração do apóstolo Helder, que testificou demais no meu coração, que é nós celebrarmos a Santa Ceia. A Santa Ceia vai ser o nosso barquinho do arco-íris do céu, selando, simbolicamente, me permita, selando esse tempo. Sabe por que nós saímos com uma aliança cravada e fechada com Deus? É nós justamente selarmos como é que vai funcionar. Você precisa ir para o altar. Noé foi para o altar. Pode fazer memorial na vida de quem você quiser, mas tem que ir para o altar.
É noite de ir para o altar. Eu fiz aí uns 8 memoriais ao longo do dia hoje. E fiz mais uns 4 agora durante o louvor. Fui, levei uma oferta para uma, oferta para outra. Deus mandou aqui, tem mais uma para fazer, 2 aqui. Em memoriais em pessoas, é pelo meu chamado, é pelo meu ministério. Eu estou fazendo memorial. Mas altar tem que bater, nem que seja com 5 reais, não tem problema. Você precisa bater no altar. Porque a aliança que nós vamos estabelecer não é por necessidade, a gente não se move por isso. Entenda o contexto do que Deus está gerando nesses dias. E o que você vai fazer daqui a pouco. Ah, pastor, nem tem dinheiro, não tem problema. Tem maquininha lá atrás com tempo. Passa o que você quiser, faz, passa R$10 no cartão, faz o que você quiser. E traz uma coisinha e joga no altar. Bilhete. Faz isso. Mas você precisa bater no altar. Pastor, não quero botar dinheiro, nem arranca um tênis e joga no altar. Mas é uma noite que nós marcarmos como Noé marcou nessa saída para essa nova estação que Deus está estabelecendo. Deus falou com a minha casa. Eu sei que não é só para a nossa casa, porque quando Deus libera algo sobre nós, principalmente casa apostólica, tudo que está debaixo respinga e recebe da mesma forma. Por isso que eu sempre orei pelo meu pastor. Deus, dá uma ferrada no meu pastor. Senhor, deixa esse cara andar com derrotado e tudo, porque respinga em mim também, que eu sou filho, eu pego o doutor de baixo. Eu sempre orei, abençoa, vai, manda. Mas quando vem luta severa, quem está debaixo também recebe. Precisa explicar isso. Para treinar o longo. É ônus e bônus, também? Ônus e bônus. Mas, interessante é que Deus liberou uma palavra para a minha casa, Jeremias 1,12. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, igreja. Deixa eu ver aqui. Eu vou dizer alguns que eu disse, a experiência que eu tive, eu vou encerrando por aqui. Essa experiência, esse texto. Aqui. Antes da gente abrir Jeremias 1, eu tive na virada de 31 de julho para 1º de agosto, um sonho. Um sonho muito profético. Um sonho muito pouco, comparado à ala profética lá de casa. Sonho é paredão. Então eu sonho pouco. Mas os sonhos que Deus me dá geralmente são muito pontuais para mim. Enfim, e eu via, mas claramente, uma casa, um campo, lindo lugar, coberto de neve. Lá no norte, né, nos Estados Unidos, lá, né? Aqueles lugares, neve. Mas maciça neve em cima da casa. E de repente a neve começa a derreter, sair, ao ponto de virar só água escorrendo pelo telhado. E aqueceu. Era como um cinema, assim, uma tela, uma câmera de Hollywood saindo e entrando agora por um caminho. E eu entrava por um caminho fechado, de repente abria. E era um jardim. Jardim lindo, o sol, as crianças brincando de pega-pega, umas soltando balões para o alto e rindo, e era como se eu visse tudo aquilo. E o Senhor falou: mudou a estação. Mudou a estação. Mudou a estação. E eu já falei do código profético que está inserido nisso. Sempre quando você sonha, vindo do verão para o inverno, significa o adentrar em um período da sua vida de mais batalha, de mais turbulência. E quando é do inverno para o verão, significa um tempo de cumprimento de promessas e de bênçãos. Eu tenho esse sonho, perdão. A Carol, no dia seguinte de manhã, ela vem assim: Deus me falou algo, dia 1º de agosto. Ele me deu Jeremias 1,12. Está na geladeira da nossa casa, bem grande e bem escrito. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E Deus falou: é tempo de cumprimento de promessas. É tempo de você ver
promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida, sobre o seu pastorado, sobre os seus casamentos, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças. É um tempo que está sendo liberado aqui, é ajuste, nós temos que ser ajustados. Palavra hoje para o nosso casamento, tremenda. Temos que olhar mais para a nossa casa, o Telmo ontem, mas entenda, tudo isso é um alinhamento necessário, porque é um tempo de cumprimento de promessas. Cumprimento. Eu estou vivendo isso. Tem se cumprido algumas promessas já na minha casa. Esses dias aqui de hoje, 18 dias de agosto já foram melhor que os do ano inteiro. De coisas que abriram, cenários que surgiram. Eu falei, uau, estamos atentos. Se aproprie disso, segue isso no mundo espiritual. Então eu queria que você ficasse de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero